E aí, pessoal, o Grêmio venceu o Caxias, fez vantagem, mas dessa vez com muitos problemas. Nós vamos falar dos problemas, das qualidades e também das individualidades neste 2-1 do Tricolor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, ela está na descrição desse vídeo e você pode conferir. Gente, eu queria antes de tudo pedir mais uma vez, aqui no primeiro comentário fixado você tem as minhas redes sociais ali, Instagram e Twitter. Vamos seguir ali, gente, dá essa moral pro velho aí, dá essa moral pro CCD. Valeu, gente. Vamos lá, vamos falar. 2-1. O mesmo resultado do jogo contra o Lanús, a mesma distribuição de gols, o Grêmio sai na frente, empata, o Grêmio vence, mas o jogo não foi igual. E não sendo igual, a gente tem que tentar compreender por quê e tem que, mais do que isso, projetar o futuro do Grêmio. O Grêmio, neste confronto de 180 minutos, abre uma vantagem importante contra o Caxias, de Rafael Lacerda, um treinador que tem um trabalho muito bem constituído e que a gente valoriza e valoriza muito. Mas o Grêmio é mais, e o Grêmio quer mais. E a gente não pode aqui simplesmente passar pano no que aconteceu, porque algumas situações passaram inclusive pelas escolhas do treinador. O Grêmio começa uma partida muito bem, gostei muito dos primeiros 30 minutos do Grêmio, montado praticamente num 4-1-4-1, com organização de saída de bola, muitas vezes o Rafinha fechando como terceiro zagueiro, muitas vezes o Rafinha indo jogar muito fora, trazendo o Matheus Henrique para sair, o lado do campo aberto com o Cortez, gostei disso. O Thiago Santos se desprendendo, mas também sempre jogando atrás da linha da bola para conter qualquer erro. Eu gostei da dinâmica do início do jogo. O Grêmio tem uma oportunidade com o Ferreira num erro individual, depois tem uma jogada do Ferreira também no erro individual que o Diego Souza dá um tapa, ela passa muito próximo do Pitol, e a partir daí a coisa caminhava para o Grêmio chegar ao gol, e o gol chega numa jogada de organização do meio campo. Se desprende o Thiago Santos, faz uma jogada, ela bate no zagueiro, o Diego Souza faz o gol. Ótimo. Parecia, inclusive, que o Grêmio caminharia para uma vitória tranquila. Mas a partir de 25, 30 minutos do primeiro tempo, não foi o que a gente viu. O Caxias começa a propor um jogo mais físico, começa a jogar bola para dentro da área do Grêmio, e o Grêmio sente. O Grêmio sofre fisicamente. E eu não estou falando da disputa, muitas vezes, da disputa do gás, da disputa do trabalho físico, não, do jogo físico. O jogo do confronto da bola aérea, o jogo do enfrentamento na beira da área. O Grêmio tinha a experiência de Diego Souza, a experiência de Thiago Santos, do próprio Jeromel, e os outros sentiram muito. Até ali todos faziam uma partida muito boa. A partir dali, muitos diminuíram a tensão do jogo e o Grêmio começou a sucumbir ao Caxias. O Caxias chegou a um empate num gol anulado, porque ela bate no braço do jogador, bem anulado. O Caxias poderia empatar ali, mas não empatou. Mas na sequência, pouco depois, empata. Como? Uma jogada, num escanteio, um cruzamento, erro individual do Rafinha no primeiro pau e do Matheus Henrique, os dois saem errado na bola, ela passa, cruza a área, gol do Caxias. 1-1. E o jogo vira 1-1. E o que a gente imaginou? Da mesma maneira que a gente elogiou a mudança do Grêmio a partir das diferenças que fazia depois do jogo, sobretudo lá no jogo em Lanús, onde o técnico pontualmente mexeu e o Grêmio avançou. No segundo tempo ele não mexeu e o time não melhorou. O Grêmio teve um pouco mais de posse, o Grêmio de alguma maneira pressionou, mas o goleiro do Caxias fez uma defesa numa jogada do Michael, que já havia entrado no lugar do Matheus Henrique, numa troca de passes com o Diego Souza, ele sai na cara do gol, o goleiro abafa, é a única chance. E o Grêmio vence por quê? Um cruzamento, o atacante que estava ali improvisado pelo lado direito, faz uma meio afobado, vai e faz um pênalti quase infantil no Ferreira, que iria cabecear a bola tentando o gol, ele pisa no pé do Ferreira, pênalti, o juiz não deu inicialmente, foi pro VAR e o Grêmio venceu o jogo com um pênalti muito bem batido pelo Diego Souza. Esse foi o resumo do que nós vimos dentro desse jogo. Nós não vimos nada de mudança dessa vez. Ele fez algumas insistências, ele mexeu peças, mas ele não chegou. E aí eu quero colocar e começar a discussão falando das individualidades e também do trabalho do treinador. Vamos às individualidades. E depois nós chegamos no trabalho do treinador.
Podemos até dar nota se quiser. Breno, mais uma vez, nas bolas que foram lá. Teve gente que falou, foi falha dele no gol. Não, não foi falha. Ali é falha, é erro totalmente do primeiro pau que não interceptou aquela bola. Não é do goleiro. O Rafinha erra em bola. E ali não pode. Ali, quando ela passa do primeiro pau, é risco, foi o que aconteceu. E acho, inclusive, que ali tem um erro de posicionamento do próprio Thiago na hora de montagem da defesa, do treinador. Porque o Rafinha tem 1,5 m e o Matheus Henrique que estava atrás dele também tem 1,5 m. Bota o Diego Souza ali e vamos marcar aquela bola. A bola passa pelo primeiro pau, tanto é que o jogador faz um gol dentro da pequena área com o pé. Então, é erro coletivo, é erro individual, mas acho que não passou pelo goleiro. E nas vezes que teve 2 boas defesas, o goleiro foi lá e defendeu. Rafinha, gostei da parte de organização, é uma liderança do time junto com o Jeromel, organizou a saída de bola, muitas vezes espetando, outras vezes jogando, saindo um pouco para jogar numa linha de 3, junto com o Jeromel. Gostei da forma como ele pensou o jogo, é um jogador experiente, não tem discussão, foi bem o Rafinha. O Jeromel da mesma maneira, entra da outra segurança, o jogador que dispensa comentários. O Jeromel, quando joga, até quando ele erra, ele acerta. Então, não podemos falar do Jeromel. O Juan, que está jogando pelo lado esquerdo improvisado, mais uma vez enfrentando dificuldade para sair com o pé esquerdo. Ele tem essa dificuldade, precisa arrumar, é jovem ainda, mas também não comprometeu, foi bem no jogo. Às vezes eu acho um pouco afobado na hora de sair, precisa ter um pouco de calma, tentando alguns lançamentos que não precisa fazer. Cortez, sendo Cortez, um jogador que faz ali o feijão com arroz muito bem. Na hora de concluir lá na frente tem algumas, hoje acertou um cruzamento, tem algumas dificuldades, mas longe de comprometer, longe de comprometer. O meio-campo, Thiago Santos, mais uma vez um dos principais nomes do jogo, não só pela participação no gol, mas sobretudo pela forma como ele desarma. Ele joga todo o tempo olhando atrás da linha da bola, todo o tempo como se fosse um para-brisa atrás da linha da bola, por isso que rouba tantas bolas, e isso é inteligência tática, e ele tá de parabéns neste aspecto. O Matheus Henrique não foi bem hoje, sentiu, acho que fisicamente, até que foi substituído pelo Michael, que é a primeira vez que acontece, o Michael entrando. Quando o Michael entrou, o time mudou um pouco a dinâmica de jogar, mas eu não gostei muito do Matheus Henrique, deixou a desejar. Do ponto de vista do Jean-Pierre, que era o outro médio volante, ou meia, jogando num espaço de campo que não joga tão na frente, não joga tão atrás, não decide, deu um passe bom no segundo tempo, mais uma vez não gostei. Acho que o 10 precisa dar mais ao Grêmio, mas a gente está aí dando moral para o Jean-Pierre para ver se ele tenta recuperar esse futebol, mas que dentro do campo, olhando tão somente, tirando o nome do Jean-Pierre e olhando o que aconteceu com o número 10 do Grêmio, é menor do que o Grêmio precisa. O Grêmio ali tem um problema sério que ou ele resolve ou o Grêmio vai resolver tirando ele do time, fica evidente isso. Na direita, Léo Pereira, que entrou muito bem no início do jogo, os primeiros 20 minutos foi talvez o principal nome, correndo, lutando, criando oportunidades, indo para cima, também criando dificuldades para a defesa, fechando no meio, mas quando o jogo ficou físico, o Léo Pereira saiu do jogo e não voltou mais, não conseguiu voltar, foi substituído pelo Luiz Fernando, que pouco fez hoje, não conseguiu resolver os problemas. Diego Souza decidiu a partida, teve uma chance, errou, teve outra fez, 2-1, 2 dele, não tem o que discutir. Churin entra no final, também mal toca na bola, entrou mais pro final do jogo. Ferreira, que é o nome talvez de maior protagonismo da vitória pessoal, mais uma vez, e hoje não foi bem, tá? Não fez um grande jogo, mas Ferreira conseguiu construir jogadas de fundo mais uma vez, foi o homem que sofreu o pênalti, mesmo que tenha sido um erro do jogador do Caxias, sofreu o pênalti, ou seja, mais uma vez foi protagonista. E isso é o que a gente espera desse homem que joga aberto pela esquerda, que já teve Everton, que já teve Pedro Rocha, que já teve PP, e que o Grêmio precisa demais. Portanto, em cima dessas situações é que a gente precisa colocar e tentar imaginar como o Grêmio vai se desenvolver a partir de agora. O Grêmio, com essas situações, hoje não mostrou evolução, mas venceu, e talvez hoje o grande ponto desse jogo tenha sido o resultado. E a gente chega aí na análise do trabalho do treinador, que eu particularmente hoje não achei que ele fez a diferença. Ele bota o time faz no início do jogo o que ele tinha pensado, e depois as modificações dele não fizeram com que o jogo se modificasse. O Grêmio, repito, venceu em cima de um lance esporádico, mas não em cima da qualidade do trabalho do treinador, algo que aconteceu lá em Lanús. Portanto, agora o Grêmio tem um jogo quinta-feira, tem um jogo no outro domingo para garantir a vaga final, porque o Grêmio precisa evoluir.
Fiquei preocupado sim com a parte física, acho que esse é um ponto importante da análise. O treinador falou nisso na coletiva. A gente vai discutir depois o que disse o treinador, porque o Grêmio precisa apresentar uma melhor condição, e isso a gente sabe demora um pouco. O Grêmio está sofrendo com isso, e tomara que a partir de agora consiga resolver rapidamente a questão física para poder render mais e a gente poder também olhar e poder cobrar. Hoje a gente faz muito mais uma análise, muito mais em cima do que a gente está vendo do que propriamente a gente pode projetar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.